Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Confesso aos irmãos que a hora que eu ouvi falar o pastor está com a oportunidade. Creia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos aqui para fazer a vontade do Pai, né? De mim nada tenho a passar, se não vier do alto, se não vier do Senhor. Eu quero dividir com a igreja. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar no domingo, eu prestei atenção nesse culto todo, sempre. O Senhor confirmou a palavra que foi lida na abertura do culto. Durante todo o culto foi falado de vaso de diversas maneiras. E eu quero manter nesta passagem, Mateus 26, versículo 6 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6 da palavra do Senhor vai dizer assim, irmãos. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Até aqui, pode se assentar, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo de Deus falou nesta noite grandemente conosco sobre ser vaso. Que esta passagem, ela nos fala de uma mulher, como já bem foi explicado à igreja no início do culto, de uma mulher que pegou o seu melhor. Eu imagino que algo que para ela era de mais precioso, o mais caro, o que ela tinha mais apreço, e foi ao encontro de Jesus. Ela deve ter ouvido falar que o Senhor estaria ali na casa de Simão. E o engraçado é que a palavra do Senhor, ela vai frisar qual Simão? Simão, o leproso. Porque o Senhor não se preocupava em estar na casa de grandes. Ele não se preocupava em estar no meio daqueles que muito tinham e pouco necessitavam. Ao contrário, o nosso Deus, durante o seu ministério, Ele nos deixou claro que veio para os seus. E que os seus são aqueles que necessitam da sua presença, da sua cura, do seu poder, da transformação através do seu Espírito Santo. E então a palavra do Senhor nos deixa claro que quem estava oferecendo primeiramente o jantar e a casa era aquele que havia sido leproso. Porque nós vamos entender dentro desta palavra que muitos tentam entender por que o Senhor Jesus escolhe, como bem ficou registrado na Escritura Sagrada, as coisas loucas para confundir as sábias. É porque as coisas loucas, elas podem serem alcançadas e transformadas por Ele. Traz dentro do coração uma gratidão que os entendidos nunca vão entender. Traz dentro da alma um espírito grato, um espírito de adorador, que cada vez que entra nos atos do Senhor, sabe quem é, de onde foi tirado, sabe de onde foi alcançado. Ele está juntado à casa de alguém que cada vez que olhava para o Senhor Jesus, se lembrava de que um dia era leproso, de que um dia era tomado pela lepra, mas que encontrou-se com o Senhor, e o Senhor trouxe a cura sobre a sua vida. Ele abre as suas portas, Ele abre ali a sua mesa, compartilha o pão com o Senhor Jesus, e imagino eu que Ele compartilharia até o último do que Ele te possuísse diante de Deus, porque a gratidão no seu coração é grande. E assim nós temos que ter o entendimento que somos nós na presença do Senhor. Deus não escolheu os grandes, Deus não
me chamou por ser melhor do que ninguém, porque não sou. Ao contrário, se o Senhor fosse olhar para a Ana Paula, Ele jamais me chamaria. Ele diria, como todo mundo dizia, essa daí não tem jeito. Mas o que tinha jeito para Deus era o mover dele, da sua graça e da sua unção. Mas eu tenho dentro do meu coração que o entendimento do Senhor era o mesmo. Esta mulher está cheia da lepra, mas quando eu a curar, ela estará grata a mim. Ela irá colocar diante de mim o seu melhor. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele vem falar com vasos. Que às vezes entrou por esta porta nesta noite com um vaso todo trincado. Nós olhamos para esta passagem e nós pensamos assim: ah, mas esta mulher, bispa, ela tinha um vaso chique. Ela tinha um vaso cheio de um unguento caríssimo. A missionária Ana abriu o culto dizendo que o que tinha dentro do vaso valia por um ano de salário. Oh Senhor, eu não tenho isso para ofertar no seu altar. Eu não tenho como chegar aqui nesta noite e colocar o equivalente a um ano de salário aos teus pés. E quem disse que era este valor que o Senhor contemplou? Quem disse que foi este valor que chamou a atenção do Senhor naquela noite? E quem disse para você que o Senhor não sabe que nesta noite você entrou aqui com o teu vaso de alabastro nas tuas mãos? Porque não é um vaso caríssimo aos olhos do mundo, mas é o teu melhor que você veio entregar. Você veio nesta noite, o Senhor diz que o mundo pode não enxergar quando olha para você o tamanho da força que você tem feito para se colocar na presença dele, mas ele te diz: filha, eu enxergo o tamanho do sacrifício e recebo como um vaso de alabastro diante de mim. Assim como aquela mulher entrou como o seu melhor, o Senhor diz nesta noite que tem mulher neste lugar entregando o vaso com gosto amargo, entregando diante do Senhor o seu melhor, mas carregando com peso, com dor, com sacrifício. Às vezes nós olhamos para esta passagem e nós imaginamos que esta mulher, ela chegou na presença do Senhor, pisando na ponta do santinho, carregando um vaso caro e toda cheia de si. Não, irmão, porque se fosse assim o Senhor não tinha tomado atenção na sua oferta, porque não é o valor da oferta que agrada o coração de Deus, é de onde essa oferta está saindo. Eu creio que essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava ali, e a palavra do Senhor nos mostra que quem seguia ao Senhor era quem tinha necessidade de algo ser feito na sua vida. Aquele vaso na sua mão não tinha valor nenhum. Dentro dela trazia algo que necessitava que o Senhor contemplasse, que ela precisava que Jesus operasse na sua vida. Quando ela chega diante de Jesus, é aquele momento que você olha e o Senhor te convida a pensar: todo ouro do mundo não pode, os prazeres do homem não quero. É o momento que o Senhor te convida a entender que o vaso de alabastro, se não for na presença do Senhor, não tem valor algum. Não era o valor do vaso que ela carregava. Aqueles discípulos, aqueles homens que estavam ali, olharam para o vaso, olharam para o conteúdo do vaso, e o que importou para eles era o valor financeiro. A ganância no seu coração puxou a atenção deles para o valor financeiro do vaso. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite, está dizendo para você, está dizendo para mim, que o teu Deus, ele não se preocupa, como já foi falado, com aparência, com valor, com peso, com quantidade. O que importa para o Senhor é a qualidade da tua adoração, é a sinceridade do teu coração. Já foi dito que assim Davi chegou diante do Senhor e que aqueles da sua casa esperavam que o mais bonito, o mais forte e o mais valente fosse escolhido. E o Senhor escolheu o mais feio, o mais mirrado e o com menos valor perante a sociedade. E é por isso que nós estamos aqui. Porque às vezes dentro da tua própria casa você não tem valor nenhum.
No meio dos teus, você pode estar valendo menos que um vaso de barro vazio. Menos do que um vaso de barro trincado. Menos que um vaso de barro espatifado no chão. Mas então dormam quando nos olham e nos contemplam como Diácono Jeremias louvou nesta noite. Eu sou pó. Quando nós chegamos diante do Senhor como que nós somos, pó. Não como um vaso de alabastro, não como um vaso cheio de muito caríssimo, mas como um vaso que é barro, e um barro que está cheio de rachadura, um barro que está cheio de defeito, um vaso que está cheio de pico, um vaso que o mundo olha e passa por cima e diz: isso aí é só um caco, isso aí é só um caco. Pega a pá e põe no lixo, pega a vasilha, repõe os caquinhos e coloca no lixo. Aí o teu Deus olha lá dos céus e diz: coloca não. Coloca não, que não tem valor para você, mas tem valor para mim. Não coloca não, que não tem valor na terra, mas tem valor no céu. Podem estar olhando para você como um caco de vaso inútil, mas o Senhor diz nesta noite que os olhos dele vão ser mais preciosa do que aquele vaso de alabastro. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que se faz presente nesta casa de oração, é o Deus de Jeremias 18. É o Deus de Jeremias 18, que pega caquinho, que pega vaso quebrado, desconjuntado, desacreditado. Porque para o Senhor não tem que ter vaso se quebra. No mundo de ditado diz assim: o que foi quebrado se conserta. Mas na presença do teu Deus é diferente. Quando você está só um carro, quando você está só um pó, e você vem que não consegue nem levantar a cabeça para a casa do Senhor, você vem com o semblante baixo, você vem com as costas arqueadas, você vem com o coração sangrando, você passa pelas portas do Senhor sem um pico de ânimo, você se senta no banco de Senhor: eu vim pela misericórdia, eu vim pelo Senhor, mas fala comigo, porque eu preciso ouvir o Senhor. Fala comigo nesta noite. Se o Senhor não falar comigo, a gente é usado. Entra na casa do Senhor e fala: se não falar comigo hoje, talvez eu nem volte. Não sei nem se eu vou conseguir voltar. O tamanho da luta que eu tenho enfrentado. Mas o Senhor diz para ti nesta noite: mulher, hoje é noite de vaso quebrado, ser transformado na presença do teu Deus. Hoje é noite do encontro do barro com o oleiro. Hoje é noite do encontro do barro com o oleiro. Está quebrada, está despedaçada, está destruída. É o lugar certo. Você chegou diante do único que vai juntar os teus caquinhos e te colocar como um vaso perfeito diante do teu Deus. Aleluia. Porque enquanto você está cercada de pessoas que nos pedem pelo valor do que tem dentro do vaso, enquanto caminhamos no mundo cercados de pessoas que nos pedem pela roupa, que nos pedem pela aparência, que nos pedem pelo que tem na carteira, pelo que tem na conta bancária, por quanto eu posso dar, o quanto eu posso fazer, o quanto eu posso servir. Às vezes não é financeiramente, mas você só vale enquanto você está servindo. Você só vale enquanto você tem força para ofertar algo. E aí quando você se sente um caco, quebrada e despedaçada, olham para você de canto de olho, de alto para baixo, como se fosse alguém insignificante. Não preciso mais, não tem mais valor para mim, é pro barro, é só o carro. O que eu vou querer com esse monte de carro? Ah, mas esse Deus é especialista em confundir a mente dos grandões, especialista em confundir aqueles que estão achando que você está sem proteção, aqueles que estão achando que você é sozinha e largada, que você é largado sobre esta terra. Ele é especialista em confundir os que são, levantando aquele que o mundo diz que não é. Quando você passou por esta porta nesta noite, eu glorifico ao Senhor pela unção do seu
vindo neste lugar. Quando eu vi a missionária Ana Paula aqui dizendo que sentia unção, mas sentia o Senhor entrando em lares nesta noite e despedaçando o jugo e fechando cova, como foi louvado, e trabalhando em favor da tua casa, da tua parentela, da tua família. É porque você chegou diante do teu mestre nesta noite, colocou o teu melhor diante do altar dele. Ele diz para você nesta noite: ei, filha, para de achar que você tem que ter o melhor, que você não está, que você não é. Porque quem faz de você o vaso que eu chamei sou eu. Foi louvado nesta noite Ele. Ele quem faz o vaso. Ele quem molda o vaso. Não adianta olhar para Deus e dizer: Pai, eu não sou, eu não estou preparada, eu não tenho o que te oferecer. O Senhor diz: eu sou o teu oleiro e você é o barro que eu preciso. Enquanto o mundo olha para mim, para você, como um caquinho que não presta para nada, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do teu Deus, porque melhor é ter valor na mão do oleiro como um caco, do que ser vaso chique no mundo, na mão daqueles que só vão valorizar o que está dentro do vaso, que só vão valorizar o preço, o valor. Para Deus o teu valor é inestimável. E é tempo, diz o Senhor nesta noite, da igreja do Senhor, da noiva do Senhor. Você tem noção de quem você é noiva? A quem você pertence? A quem você pertence? Você pertence ao Todo-Poderoso. Às vezes a gente fica preocupado aqui na terra de não ter uma proteção, de não ter uma segurança. A palavra do Senhor vai dizer assim: se o Senhor não edificar, em vão vigia o sentinela. Quem guarda a tua casa é Deus, quem guarda a tua família é Deus, quem guarda a tua vida é Deus. Ele é teu Senhor, Ele é teu Senhor, Ele é teu noivo, Ele é teu marido, Ele é teu sustento, Ele é sobre a tua vida aquilo que você necessita. O Senhor teu Deus é. Essa mulher passou pela porta sozinha, e nós não sabemos aqui dizer se ela tinha alguém para socorrer a sua vida, mas nós não a encontramos preocupada, irmão. Para de se preocupar. Servo do Senhor não precisa de outra retaguarda senão os anjos que Ele acampa ao teu redor. Servo de Deus não precisa de outra retaguarda. Você quer retaguarda melhor? Começa a pedir ao Senhor visão espiritual, que você vai contemplar, que quando você está abrindo a boca e dizer: eu sou sozinha, tem no teu lado direito anjo, no teu lado esquerdo anjo, à tua frente anjo, e na tua retaguarda um exército de anjos guardando os teus passos e guiando o teu caminho. Em nenhum momento você é sozinha, diz o Senhor. Eu sou contigo. Acaso teu Deus poderia te abandonar em algum momento? O Senhor diz claramente nesta noite que tem choro descendo, quente e amargo, no meio da madrugada. Mas cada lágrima tem chegado ao trono do Senhor. Você tem chorado da madrugada que é para ninguém ouvir. E quando o dia amanhece, bota um sorriso no rosto para dizer que está tudo bem. E quando te perguntam, tem que abrir mais ainda o sorriso para justificar que está tudo bem. Mas o Senhor diz nesta noite para você que na madrugada é Ele que tem segurado na tua mão. E que quando o dia amanhece, você diz: Deus, eu não sei como eu estou conseguindo. Tenha entendimento que a cada dia que você abre os teus olhos, sou eu, filha, segurando na tua mão. Sou eu que estou te tirando da cama. Sou eu que tenho te colocado de pé. Sou eu, teu Deus, que tenho visto que diante do mundo, este sofrimento que você tem enfrentado tem causado rachadura, tem brincado a tua alma, rachou lá dentro de uma maneira tão profunda que aos olhos do mundo não tem mais conserto, que até você mesmo diz assim: isso aqui eu não me recupero, desta dor eu não vou sair.
é só pela graça, deixa eu te dar um recado, que a graça do Senhor é abundante sobre a tua vida. Se é só pela graça, então glorifica a Deus, porque a graça dele te alcançou, porque a graça dele é sobre a tua vida. Pela graça estamos no pé, isso não vem de nós, é dom do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. A graça do Senhor te basta. Se é por graça, a graça do teu Deus te basta. Amante obrecai. Aleluia. O Senhor contempla. E o peroleiro diz para você nesta noite: estou eu agora juntando os cacos. Estou eu agora juntando os caquinhos. E o Senhor não pede nenhum caco, nem aquele pequenininho que a gente não consegue achar. Sabe quando quebra um copo, que o bicho espalha para a casa toda? Você vai, uma semana depois você vai à casa, você ainda acha caquinho, porque a gente não consegue achar todos ali. Mas o Senhor não perde nenhum. Cada caquinho, cada pedacinho, da maneira que você está nesta noite, da maneira que você entrou aqui nesta noite, se sentindo um vaso quebrado, sentindo que você não podia ofertar para Deus um vaso de alabastro, porque o teu vaso está quebrado. E o Senhor diz: é o teu vaso que eu quero, é o teu vaso que eu quero, é o teu vaso que eu vou receber, é o teu vaso que eu saí do trono para me receber nesta noite. É o vaso da sinceridade, é o vaso do coração contrito, é o vaso do coração que adora em meias lágrimas, é o vaso daquela que vem arrastando, mas não deixa de servir, é o vaso daquela que o coração está sangrando, mas está buscando o Senhor. É este vaso que o Senhor nesta noite está recebendo, um vaso de adoração, um vaso que ninguém na terra pode entender como é difícil para você trazer este vaso até este lugar, mas eu posso não ver, os que estão na minha retaguarda podem não ver, porque nós sondamos o coração, mas o Senhor nesta noite diz que sabe o tamanho da dificuldade que tem sido para você trazer o teu vaso até esta casa, trazer o teu vaso até os pés dele. E ele diz nesta noite: estou eu juntando os cacos um a um. Ai, amante, ah, Deus de poder, o Senhor diz que está juntando, que está contemplando cada dor, cada lágrima, cada sofrimento, e está recolhendo com as próprias mãos. E Ele vai começar a trabalhar neste vaso nesta noite. Aleluia. O Senhor, meu Deus, Ele não descarta, Ele ajunta, Ele não espalha, Ele é Deus que ajunta, Ele ajunta um por um, Ele traz todos para perto de si. E imagina o Senhor, teu Deus, com todo carinho, pegando cada pedacinho, cada palavra que magoou teu coração, cada sofrimento que você tem aguentado calada, Ele está pegando nesta noite, e com a mão forte, com a mão amorosa de um Deus que ama infinitamente, está colocando cada um no seu lugar. Vai ficar como as crianças louvarem. Oh, Arabante, cai. Vai ficar tudo bem, diz o Senhor. Aleluia. Arabante, cai, alabação. Vai ficar tudo bem, porque o teu Deus não esquece de você. Ele está nesta noite trabalhando no interior. O nosso oleiro, Ele tem cuidado, Ele amassa de uma maneira que não vai doer não, mas Ele vai mexer, aleluia. Mas Ele vai mexer neste barro, para montar o vaso da forma que Ele chamou para ser. Porque o vaso não é como eu escolho. Não sou eu que digo: quero ser um vaso com risco dourado, ou eu quero ser um vaso bem comprido para colocar umas flores nos calos bem longos. Não. Quem escolhe como é teu vaso é o Deus que te chamou. E o Senhor diz a eu: deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito, que eu sei a maneira correta para colocar este vaso na forma que eu planejei. E quando o Senhor põe as suas mãos, tem
tenho certeza que essa mulher teve. Não quero saber de mais nada. Eu não quero saber quem acha que é caro, que é barato, se eu estou bem, se eu estou feia, se eu estou bonita, se eu estou gorda, bem vestida, mal vestida. Eu vou adorando a Ele. Eu vou adorando como Ele começou a trabalhar na minha vida. Então eu vou somente adorar. Eu vou adorando porque eu sei que a mão dele não está parada. A mão dele está em movimento. E quando a mão do Senhor se movimenta, as coisas vão para o lugar. Quando a mão do teu Deus se movimenta, o céu obedece, o inferno obedece, a terra obedece. Porque ninguém resiste à mão de Deus. E é a mão do Senhor que é sobre a tua vida nesta noite. E o Senhor diz que Ele está trabalhando. O oleiro começou a trabalhar. E tenha certeza que o teu Deus não é Deus de obra pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. A circunstância pode dizer que não, e você declara sim. O mundo vai declarar que não, mas você vai dizer sim, porque o meu Deus começou a operar. O meu oleiro começou a trabalhar, e ninguém pode impedir o agir do Senhor sobre a minha vida. Amém?